Já está gravando, Anderson. Essas aulas são gravadas por uma questão da solicitação da FGEL. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a morfologia cristalina. Essa nossa aula já está no AVA. Coloquei um fórum lá para o pessoal que quiser interagir um pouquinho. A gente tem olhado lá o que vocês têm escrevido um pouquinho, então, qualquer dúvida, passe esse feedback para a gente, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender como essa morfologia é formada. A gente já tem visto que tem toda uma questão das ligações químicas envolvidas no assunto, então a gente precisa manter isso em mente. Por que essa morfologia ela nos fala muito sobre o ambiente de formação? A gente já tem visto esse assunto rotineiramente, então não é muito diferente do que a gente tem aprendido, né? Que fala muito sobre a questão do espaço, a questão do tempo, a questão da química disponível. E como é que se formam, né? A gente vai entender que existe todo um conceito já descoberto desde o século XVII por Nicolau Steno, que os compostos químicos, e a gente sabe disso também da química orgânica, eles se transformam através de propriedades e de operações, né? As operações de adição, rotação, translação e outras propriedades que a gente pode falar de forma extensiva, mas o nosso objetivo é apenas fazer algumas indicações diretas sobre essas propriedades, tá? Para mais detalhes, aqui tem os capítulos do livro dos quais tiramos esse material dessa aula, para vocês consultarem caso tenham acesso a essa bibliografia. Bom, primeiro conceito importante para definir substância e entender a morfologia é que a gente considera o mineral aquele que tem uma estrutura interna organizada, definida e não necessariamente fixa, né? Para recapitular, recordar e viver, essa organização interna mostra aqui na figura A esses parâmetros bem definidos, a gente consegue definir uma morfologia interna e, porém, ele é contínuo no espaço tridimensional ao ponto de chegar o momento da gente passar a ter essa visualização microscópica e macroscópica a partir da reprodução contínua no espaço tridimensional. Quando a gente não tem essa organização interna, então a gente não pode chamar sequer de mineral porque cai no campo das substâncias amorfas, tá? Então, a ordenação, ela pode até existir, mas ela não é contínua, ela é muito curta, restrita, às vezes até as próprias ligações químicas que existem em qualquer tipo de substância. Bom, dito isso, a gente precisa compreender que esse conceito de estrutura interna, ele é extremamente responsável pelas formas externas que a gente observa. Às vezes, a forma externa é totalmente diferente da estrutura interna bem definida, por causa da questão do espaço que nós precisamos ter e do tempo de crescimento de um mineral. Mas, normalmente, a gente observa que um dado mineral que apresenta uma estrutura triclínica, romboédrica ou tetragonal, trigonal, ele não apresenta exatamente aquela morfologia do seu sistema cristalino. E aí a gente começa a perceber que existem outros, não subsistemas, mas vamos chamar de classes cristalográficas, que são possíveis combinações desses arranjos internos, dando novas formas. Por exemplo, o sistema cúbico ele pode se subdividir em outras classes, dodecaedro, só lembro desse nome agora, mas eu botei uma tabelinha lá na frente com algumas possibilidades, e a gente vai perceber que essas variabilidades, essas variações que existem, estão intrinsecamente ligadas à capacidade do sistema cristalino de formar estruturas estáveis com os átomos em diferentes posições do sistema e do retículo cristalino, tá? Então, essa aula vai ser mais uma junção de tudo que a gente viu até agora para entender essa questão da morfologia. Nicolau Steno já tinha previsto
esse tipo de continuação da estrutura interna. Então, ele já falava que os minerais tendem a preservar os ângulos que existem no sistema de ordenamento, na questão da organização das ligações químicas. Ele tende a manter aquilo. E quando, uma vez, eles coordenados estão formando uma estrutura que vai definir, claro, o sistema cristalino, esse sistema cristalino apresenta certos parâmetros que são mantidos, como a gente já falou no momento antes, eu passei bem rápido para vocês, que cada sistema cristalino apresenta uma distância entre os planos, chamada de distância interplanar específica, o ângulo entre os retículos cristalinos, chamados de A, B e C, são ângulos específicos daquele sistema. Tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, para a gente recapitular esse ponto. E essa forma, normalmente, ela é revelada no sistema externo, mas às vezes existem combinações que já foram previstas desde o século XVII, que essas estruturas fazem no espaço e formam novas, que foi definido após isso, as 32 classes que existem. Mas não apenas as 32 classes, porque essas classes podem sofrer combinações e formar mais 96 classes. Então são diversos nomes. O objetivo não é a gente ficar decorando essa quantidade de coisas, mas é saber que essas combinações existem a nível atômico e elas formam sempre novas estruturas. Bom, a gente já está cansado de ver isso, mas a aula de hoje é recordar e é viver. Quando a gente define um tipo de célula unitária, que é a unidade mínima de uma rede cristalina, essa célula unitária apresenta, através das ligações químicas, um sistema cristalino. Um sistema é um conjunto de ângulos e eixos cristalográficos com medidas específicas que vai definir aquele sistema. Quando os átomos estão organizados dentro dessa rede cristalina, que é um conjunto de células unitárias, ele vai crescendo e preservando normalmente o ângulo que existe entre os eixos cristalográficos. Por exemplo, a célula unitária do sistema cúbico apresenta a distância do eixo A, B e C iguais. A distância é igual a uma unidade atômica, tudo igual. Logo, os ângulos entre eles são ângulos igual a 90 graus. Isso define o sistema cúbico. Já o sistema trigonal, o A é igual ao B, que é diferente do C, apesar dos ângulos serem igual a 90 graus. O triclínico, o A é diferente de B, que é diferente de C, e os ângulos são diferentes de 90 graus. Então, cada sistema apresenta um conjunto de parâmetros que é específico deles. Mas a gente precisa anexar essa ideia agora, que nós temos também o conceito de combinações e processos cristalográficos anexados, como, por exemplo, a gente pode sofrer adições ou interferências de átomos que têm uma afinidade química parecida, mas esses átomos já apresentam raio atômico, raio iônico, certamente raios iônicos distintos. Então, vão favorecer deformações nessa rede cristalina. Então, a gente já começa a ter uma modificação daquela morfologia interna pré-determinada pelo sistema cristalino. A gente começa a sofrer deformações. Existem deformações que são durante o crescimento, e existem deformações que são formadas após a formação daquela rede cristalina. São as deformações que a gente chama de sólidos, né, a nível subsólido. Essas deformações, por exemplo, essolução. A essolução pode formar, por exemplo, dentro de um cristal de feldespato, a mistura entre um feldespato potássico e um plagioclaso. Existem algumas combinações que existem que elas ocorrem em qualquer momento da vida do mineral. Bom,
Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais dessas mudanças que ocorrem a nível interno atômico, durante o crescimento do mineral, que vai definir a sua morfologia externa, a sua forma, o seu hábito no geral. Bom, às vezes essas combinações estão crescendo no espaço, mas geram inversões. Inversão do eixo. Elas, às vezes, geram rotação desse eixo. Às vezes, translação do plano. E podem ocorrer de diversas formas. No eixo, no ponto e no plano. Como qualquer propriedade matemática de uma superfície geométrica, a gente pode fazer com que esse mineral sofra alterações. Bom, outro ponto também que é importante é que cada sistema cristalino desse, aqui a gente retoma o cúbico, ele pode ter combinações distintas, que a gente já viu, que o Bravais definiu que existem 14 retículos, sendo que o sistema cúbico apresenta, se eu não me engano, três ou quatro, mas eu acho que são três. Simples, face centrada, corpo centrado, e não, quatro. Três. Bom, três ou quatro, não importa, eu sempre troco essas questõezinhas, mas o Bravais já tinha determinado que os sistemas, que os átomos podem ocupar posições distintas no sistema cristalino, que foi aquela aula que nós vimos sobre coordenação e empacotamento, que vai depender exclusivamente do tipo de íon que está sendo utilizado. A gente calcula o fator de empacotamento para saber se o empacotamento é cúbico, se ele é compacto, né? Lembra lá da aula passada? Aquele quadrinho lá que a gente calcula o raio do cátion dividido pelo raio do ânion, para saber um valor que vai determinar o tipo de empacotamento existente. Bom, quando a gente tem essas definições, que são pontos de estabilidade de uma substância cristalina, de uma molécula, que a gente viu na aula passada, que essas substâncias buscam a eletroneutralidade, então elas vão procurar combinações que favoreçam a estabilidade molecular. Bom, dito isso, a gente tem aqui esse quadro que ele mostra os 7 sistemas cristalinos, ou 6, dependendo da questão do romboédrico entrar no hexagonal, aí vira o hexagonal R, toda aquela discussão que a gente já combinou, mas cada sistema apresenta um parâmetro cristalográfico que nem sempre, quer dizer, que sempre vai ser diferente um do outro, mas, às vezes, a combinação dos ângulos tem a ver com essa distância que a gente chama de distância interplanar. O alfa é a distância entre, um exemplo, que isso muda, tá? Isso pode variar dentro do sistema. O alfa é a distância interplanar entre o eixo A e o B. O beta é a distância interplanar entre o B e o C. E o gama é a distância interplanar entre o A e o C. Então, esses valores mudam, não são sempre fixos, tá? Às vezes o beta é a distância entre o A e o C, isso daí a gente vai ver em outro momento. Bom, cada sistema cristalino apresenta esses parâmetros de rede e distância interplanar específicos daquele sistema. Só que combinações dos átomos são possíveis. E a figura cortou aqui, agora que eu vi isso. Mas essa tabela a gente já viu em outros momentos. Quando a gente tem essas mudanças atômicas aqui, às vezes, essas mudanças dentro do próprio sistema cúbico não favorecem todos os tipos de operações de simetria. Esse é o termo. A cristalografia é baseada em operações de simetria, porque a gente sabe que os compostos buscam as posições simétricas, pois a simetria é a estabilidade que qualquer substância busca. Porque quanto mais organizado é uma substância, maior é a sua estabilidade. A gente já está cansado de ver isso desde o ensino médio, quando a gente fala dessas substâncias, principalmente essas moléculas orgânicas, que quando se descobrem substâncias novas ou fazem compostos sintéticos, quanto mais estável é a estrutura, melhor e mais. Quanto mais organizada é a estrutura, mais estável é aquela substância. Bom,
Esses tipos de morfologia, eu retomei essa questão das ligações, independente das ligações serem iônicas, covalentes, polares ou não polares, metálicas ou iônicas, é entender que essas ligações são de dois tipos, como vimos na aula passada, que elas podem ser direcionais ou não direcionais. As ligações direcionais, ela vai sempre satisfazer um ângulo específico, tá? Esse ângulo específico, ele acaba ditando um tipo de morfologia muito mais restrita do que as combinações que são possíveis em ligações não direcionais, porque você não tem que garantir, além da neutralidade molecular, a direção. Você precisa basicamente garantir a neutralidade elétrica. Então, as possibilidades de combinações nas ligações não direcionais são sempre maiores do que nas ligações direcionais. E por que a gente estuda essa questão das possibilidades das ligações? A gente consegue entender, por exemplo, quando nós temos ligações do tipo direcional e não direcional, a gente já viu nas aulas anteriores que as propriedades físicas estão ligadas a esses tipos de combinações. E que também, às vezes, mesmo a substância que tenha vamos supor, o ferro, ele tem a capacidade de ter uma infinidade de polimorfos. Quer dizer, não infinidade, mas existem diversos polimorfos do ferro. E essa organização interna, que vai variando ao longo vamos chamar assim, de uma linha evolutiva do ferro, ela muda bastante as propriedades físicas, como temperatura, maleabilidade, e às vezes, inclusive, um pouco a dureza, tá? Porque a dureza não está apenas atrelada à substância, ela é uma combinação das ligações, do empacotamento e de todos esses termos que a gente tem visto ao longo das nossas aulas, ok? Eu botei uma figura lá na frente do ferro para vocês terem essa visualização da importância do arranjo atômico, que está intrinsecamente ligado à questão da morfologia, para a gente entender como essas mudanças interferem nas propriedades físicas do mesmo composto químico. Claro que substâncias morfologicamente distintas. Bom, isso daqui é uma figura que acabou se repetindo daquela inicial, mas é importante a gente ver e entender que as substâncias cristalinas elas vão se organizando, nessa figura aqui de cima, em empacotamentos contínuos e crescentes, superordenados, procurando sempre ocupar os espaços vazios que são formados dentro dessa representação atômica que a gente utiliza uma esfera, mas a gente já viu lá na aula 3 ou 4 que não é essa representação correta. As substâncias, elas não apresentam essa organização e deixam muito espaço vazio, tá? Então, quando a gente vai crescendo essa rede tridimensional, a gente precisa ter sempre em mente que as propriedades de simetria podem ocorrer em qualquer etapa. E, às vezes, a gente percebe isso quando a gente lembra da aula passada, que a gente começou a ver a questão do zoneamento, às vezes as inversões na forma do cristal. A gente já viu algumas fluoritas que parece que tem um cubo dentro do outro, formando um ângulo de 45 graus. Isso é durante a etapa de crescimento de um mineral, que essas propriedades vêm e começam a ocorrer. Tá? Bom, isso daqui eu botei para a gente lembrar dessa questão das ligações metálicas, para a gente perceber que, às vezes, essas ligações, principalmente os minerais metálicos, apresentam classes e subclasses bem complexas, como na aula passada o Lucas Monteiro mostrou aquela bismutinita com
com aquela forma, aquele hábito muito curioso, né, e bem interessante. Essas ligações metálicas, ela tem a ver com essa estrutura que vai depender da capacidade de empacotamento atômico que é muito alta, já que esse tipo de ligação vai depender exclusivamente dessa quantidade de átomos que estão próximos um do outro. São as ligações que é o tipo de ligação que apresenta um maior valor de empacotamento, vimos isso na aula retrasada, e vai ter a possibilidade de uma formação complexa de morfologia. Bom, essa daqui são as estruturas mais comuns que a gente encontra nos metais. Normalmente, essas combinações, como a gente viu que a cúbica e a hexagonal, elas apresentam possibilidades. Deixa eu voltar aqui um slide para vocês. O hexagonal apresenta, basicamente, uma forma de ter a organização dos átomos que é compacta, mas a cúbica apresenta 3 formas distintas de termos os átomos organizados na rede cristalina. E essa variação possibilita uma infinidade de combinações. Então, por isso que a gente tem esses elementos químicos, esses minerais, que são minerais metálicos, uma capacidade de formação de morfologia muito grande, porque normalmente o tipo de empacotamento desses átomos já são empacotamentos que apresentam disposições distintas dos átomos. Então, imagina você combinar as possibilidades de classes de um cubo simples com as possibilidades de classe de um cubo de corpo centrado. E assim vai indo. Eu vou mostrar um outro slide para vocês perceberem o que eu estou falando a nível de sistema e classe. Eu não coloquei as subclasses porque são muitas. Bom, esses retículos aqui, retomando o slide anterior, a gente vê que essas combinações são variadas, que o sistema cúbico e ortorrômbico apresentam as maiores possibilidades de combinações atômicas, ok? E outros, como o trigonal, o triclínico e o hexagonal, apresentam apenas uma combinação possível. Eles têm muito mais um ângulo para respeitar do que os outros, porque as combinações dos átomos aqui permitem manter as relações da rede cristalina constantes, tá? Independente da posição dos átomos aqui, você mantém essa relação das distâncias interplanares para cada sistema cúbico, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, mais respeitada do que nesses outros. Por isso que eles apresentam menos combinações de possibilidades de átomos. Bom, o que essas variações da morfologia interna, aqui a gente ainda está falando do arranjo dos átomos, permite que a gente calcule. A gente consegue, a partir dessa relação, calcular a densidade desse mineral, né? Aí a gente volta àquela aula anterior, que vamos ter que saber qual é o tipo de empacotamento, se é o simples, se é o corpo centrado, se é o face centrada, para poder calcular o número de átomos da célula unitária. O volume a gente sabe que calcula uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, e o número de Avogadro, porque a gente sabe que um mol da substância, de uma substância quase que não sai. Tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E a gente consegue calcular isso. Eu coloquei um exemplo aqui, que depois vocês podem calcular com calma, com um PDF lá do AVA ou do Google Classroom, que a gente bota assim que o cobre tem um raio atômico de 1,28 angstrom e uma estrutura CFC, que é cubo face centrada. Então a gente precisa saber que é um cubo desse tipo aqui, que apresenta um empacotamento mais alto. E um peso atômico de 63,5 gramas por mol. E peço para calcular a densidade do cobre. Tá? Eu coloquei a resposta aqui para depois vocês tentarem calcular, e caso não consiga, vocês escrevam para a gente, que aí o Lucas Monteiro mostra e explica a resolução para vocês. Mas tentem resolver isso daqui
que é um exemplo clássico do que a gente pode ter combinando o tipo de empacotamento para determinar alguma das propriedades físicas, tá? Vocês precisam só ficar atento nessa questão do peso atômico aqui e essa relação com o número de Avogadro. Aqui a gente está em gramas e ali a gente está dando mol. Então tem que ver quantos mol tem. Apesar de que eu já boto a resposta aqui direto que eu coloquei para facilitar a questão do peso atômico. Pessoal, quando eu falei para vocês que não precisa ficar decorando essas questões de parâmetro da célula, esse volume unitário, essas coisas, porque nós temos vários sites que já têm essas informações. Tem um site chamado que é mindat.org, 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 que é mineraldata.org, que ele já tem esses parâmetros lá dentro, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, essas informações, o cobre, que ele é do sistema cristalino isométrico, ele apresenta algumas propriedades, esses M's, traço em cima, são as notificações das propriedades de simetria. Deixa isso para cristalografia, não para aula de mineralogia. Quem dá aula disso é o professor Werlen, e vocês vão ter agora no começo do semestre. Bom, as possibilidades de combinações que esse mineral faz dentro do seu sistema cristalino isométrico favorece a formação de uma classe chamada hexaoctaedral. Esse tipo de classe é uma das 32 classes que existem a partir dos 7 sistemas cristalinos. E aí a gente tem esses parâmetros de rede. Lembra lá que a gente estava calculando hipoteticamente que o A é igual a R e tudo mais? Aqui já tem isso tudo. A gente já tem quanto vale o valor de A, qual é o volume da célula unitária. Lá eu mostrei para vocês de onde que saem esses valores, mas quando a gente precisar determinar essas questões, essa questão aqui do volume da estrutura para cá, vocês podem ir lá nesse mindat.org e pegar direto aqui, o volume da célula unitária, 47,24 Angstrom ao cubo, e bota aqui. E por aí vai, ok? Esse Z, aqui, ó, igual a 4. O que é esse Z igual a 4? É o número de átomos da célula unitária. Então, a estrutura CFC apresenta 4 átomos na estrutura. Tá? Então, vocês já pegam diretamente nessas tabelas esses dados. É claro que na prova, eu, às vezes coloco uma questão assim, vocês não ficam consultando o celular, mas eu boto já a tabela lá para vocês, para não ter e ficar tendo muita dificuldade, ok? Bom, aqui mostra outro dado importante sobre o cobre. Bota aqui, olha, morfologia. Cubos, dodecaedro e também tetrahexaedros. E geralmente mostram estruturas massivas, né? Estruturas compactas, bem definidas. Não apresenta muito aquela questão assim dendrítica, nada desse tipo. Mostra que é um cubo formando essa estrutura, ou um dodecaedro, ou um tetrahexaedro. Isso daqui mostra para a gente que dentro do sistema isométrico, o cobre tem a capacidade de formar ou de sofrer algumas operações de simetria capazes de formar classes e ou subclasses cuja morfologia será um cubo, ou um dodecaedro, ou um tetrahexaedro. Ok? É assim que a gente lê uma tabela de informação dessa. E ele geralmente formam geminações twinning, geminação, do tipo geminação do espinélio. Que aí ele mostra o parâmetro da rede cristalina em que esse plano de geminação cresce. Vocês vão ver em cristalografia essa notificação lá com o professor Werner, ok? Então essa tabela parece difícil de ver quando a gente não conhece as informações, mas basicamente essa questão de morfologia a gente consegue tirar
apenas desse quadrinho aí e calcular, inclusive, algumas propriedades físicas, como a gente viu, que os dados da fórmula de densidade a gente consegue tirar desse parâmetro. Ok, pessoal? Bom. O que eu quero mostrar para vocês nessa questão? O tipo de empacotamento ele está intrinsecamente ligado com o tipo de temperatura. Por quê, pessoal? Alguém abre aí o microfone e vamos tentar responder aí para a gente interagir um pouquinho na aula. Por que o tipo de empacotamento tem a ver com a temperatura que a substância está submetida? Vamos lá, pessoal? Pode falar, só para a gente pegar as ideias aí e alinhando as definições. Alô? Alguém? Lucas, alguém fala? Isabela, alguém? Oi. Porque quanto maior a temperatura, o mineral tende a ser mais empacotado, porque vai sair os gases, os voláteis, possivelmente, que possam estar contidos ali. E também porque quanto maior a temperatura, a gente consegue excitar a camada de valência e favorecer novos tipos de combinações e interações interatômicas. E é por isso que também a gente acaba aumentando o tipo de empacotamento associado. Ou, às vezes, o vice-versa, né? A gente consegue diminuir, isso não tem uma regra geral, mas a gente tem variações no tipo de empacotamento nesse sentido. Por exemplo, aqui, olha, numa temperatura ambiente, a gente tem uma substância que é hexagonal compacto. E aí, quando a gente coloca em temperaturas maiores que 800 graus, essa substância X acaba sendo um cubo de corpo centrado. Tá? Então, o empacotamento, ele vai mudar. E é por isso que essas substâncias que sofrem polimorfismo, eles apresentam, independente porque o polimorfo, né, a forma é diferente, mas a composição química é a mesma. Então, independente do tipo de substância química que está envolvida, ele pode apresentar variações nas propriedades físico-químicas, ok? Essa é uma representação muito clássica, principalmente da densidade. Como a Isabela falou, a gente às vezes perde algumas substâncias por causa do aumento de temperatura, a gente aumenta a questão da excitação da camada de valência, favorecendo a formação de novas ligações, a mudança de algumas substâncias que se tornam incompatíveis em temperaturas mais altas, e uma série de fatores envolvidos nessa questão. Um instante que minha bateria vai acabar, ainda bem que eu vi. Bom. Isso daqui eu botei esse exemplo do ferro, que a gente vê que dependendo da temperatura, você está vendo que o tipo de empacotamento ele está mudando, porque a temperatura vai mudar esses parâmetros da rede. Na verdade, o parâmetro da rede ele muda porque o ângulo entre as ligações está variando. Você, às vezes, está aumentando a energia do sistema, esse ângulo se afasta, ou diminuindo a energia do sistema, esse ângulo se aproxima. Então, vocês observem que a temperatura tem um fator preponderante na morfologia interna de uma dada substância
e, consequentemente, vai apresentar morfologias externas, se a gente seguir aquela representação de que a morfologia externa quase sempre acompanha a morfologia interna de uma dada substância. Ok, pessoal? Bom, esse daqui é um exemplo que eu trouxe para vocês do ferro, que a gente vê que ele tem 2 pontos que apresentam o mesmo tipo de empacotamento, mesmo tendo parâmetros de célula unitária, apesar de próximos, mas são diferentes. Bom, e a gente tem variações, que é o polimorfismo do ferro, que vai fazer com que, à medida que a temperatura aumente, esse tipo de empacotamento vai variando, e certamente nós temos outras variações associadas. Dureza, densidade, tá? Às vezes a gente percebe, começa a entender um pouquinho, por que a densidade da água a 4 graus é uma que é diferente de uma água em uma outra temperatura. Tem a ver com esse tipo de distanciamento interplanar entre as moléculas. Tá? Então a gente começa a perceber um pouquinho que todo esse conceito aí de densidade, de dureza, tem a ver com essa capacidade das forças de ligação, que está ligado majoritariamente à temperatura. E, claro, ligado também ao tipo de pressão envolvida. Né? Isso daqui é uma outra figurinha um pouquinho mais elaborada, que a gente tem dos 2 lados a questão tanto para aquecimento quanto para resfriamento. Né? Tanto para aumentar a temperatura quanto para diminuir a temperatura, a gente tem uma faixa de estabilidade de um dado tipo de organização interna. Bom, isso daqui eu trouxe para vocês um exemplo da fluorita, que ela, sem nenhum tipo de restrição de espaço, de química, ela cristalizou esse sistema dela de forma bem organizada e favoreceu a formação de subclasses, formando esses cubos. Eu esqueci o nome dessa classe, mas ele vai formando os cubos, apresentando um ângulo de 45 graus entre o eixo de cristalização e o outro, e aí parece que está um cubo encaixado dentro do outro. Esse site aqui, pessoal, é um site bem legalzinho, eu coloquei para vocês verem esse link, que ele mostra a nível atômico quando os minerais estão crescendo na sua forma interna e acabam revelando a mesma forma externa. É bem legalzinho, tem várias imagens, eu dei um print aqui para vocês verem algumas. Essa daqui, que parece um monte de retículo, e tem essa formação aqui, eu acho que é triclínica, eu lembro de cabeça, é do ferro, o ferro puro, a cristalização dele, eu acho que é triclínico, não lembro, tem que conferir lá no mindate.org. Quando começa a ter oxidação do ferro, olha como ele se comporta. Tá? Então vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse site, tem umas imagens legais que são curiosidades interessantes. Eles fazem alguns experimentos em laboratório, colocando algumas substâncias em uma placa de solução, que é essas bolotas amarelas aqui, mostrando como os experimentos com a temperatura aumentando, diminuindo, vai formando combinações diferentes desses minerais. Bom, isso daqui é apenas para mostrar para vocês como é que acontecem essas propriedades, essas combinações de simetria. Bom, para a gente fazer algum processo, qual é o termo que eu estou usando até agora, eu esqueci, pessoal, alguma propriedade de simetria, a gente pode fazer no eixo de simetria, no centro de simetria, que acaba sendo o ponto da molécula, o eixo acaba sendo o plano, ou fazer uma rotação através de um ângulo. Então, existem substâncias que a gente vai ver. Lembra aquela aula que o Lucas deu para vocês sobre aquele hábito do crisoberilo, chamado de alexandrita, que parecia uma flor? Aquilo dali, se eu não me engano,
mostra rotações através de ângulos de 60 graus, formando aquele tipo de geminação. Então, esse tipo de propriedade que essas definições cristalográficas fornecem também, as geminações. Aqui, olha, aquele rutilo lá do começo da aula, ele praticamente faz uma rotação no ângulo de 45 graus. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó. 45 graus. Esse daqui faz rotações, às vezes a magnetita, em ângulos de 30 graus. Por aí vai, tá? É esse tipo de procedimento. Isabela, se for uma pergunta aí no chat, me fala, porque eu tô com um slide aqui, eu não estou conseguindo ver. São esses tipos de propriedades de simetria que a gente favorece muito da morfologia, tá? Por exemplo, nós temos a geminação da albita, que é sempre reflexões sobre um plano. Nós temos, por exemplo, quartzo, que tem um quartzo que parece que um lado é o reflexo do outro lado. Que eles chamam daquele reflexão, quando a base e o topo são iguais, eles chamam de pinacoide. Todos esses são nomes que vocês vão ver lá com o professor Erlen, tá bom? Então, a gente tem diversas propriedades de simetria que vão fornecer esse tipo de morfologia. Bom, essa tabelinha aqui, eu botei bem pequenininha mesmo para a gente não ficar se atendo a esse tipo de coisa. Se vocês repararem lá, vocês lembram que eu falei para vocês que o sistema triclínico e monoclínico são aqueles que apresentam o menor tipo de combinações dentro da simetria da rede de Bravais? Vamos voltar aqui para ver. O triclínico, monoclínico, tetragonal. O trigonal hexagonal é outra história, tá? É o tipo de arranjo hexagonal que ele favorece combinações, porque ele tem mais áreas e faces. Aqui você consegue, através de ângulos de 60 graus, definir uma infinidade de propriedades de simetria, tá? Por isso que o hexagonal tem bastante. Mas o triclínico e o monoclínico tem menos. Então a gente vê que quando formam combinações possíveis dentro das variações do sistema cristalino, a gente tem menos tipos de classes definidas. E outros sistemas que têm mais possibilidades de combinações de eixo de simetria, triclínico, normalmente ele não tem nenhum eixo de simetria, mas dependendo do tipo, da classe do cristal, pode ter uma. Isso daqui é controverso, não vamos entrar nessa questão de simetria. Mas o cubo é a capacidade de você rotacionar no espaço um eixo, que é um eixo virtual, é um eixo imaginário, e ver quantas vezes aquele sistema se repete igualzinho. Então, a gente vê que o cubo, a gente consegue gerar ele 4 vezes, para ter as 4 faces iguais, e também o topo e a base. Então, nós temos 6 eixos de simetria. E por aí vai. Então, o tipo de eixo de simetria que o sistema cristalino tem, ele vai permitir um número maior ou menor de combinações para formar as classes. Aqui eu trouxe os exemplos do sistema cúbico, que nós temos o cubo simples, nós temos o dodecaedro, que é aquele modelo que às vezes o cobre cristaliza, e tem o octaedro. O octaédrico, normalmente, a fluorita pode formar algumas estruturas assim. Eu trouxe aqui para vocês uns outros exemplos para a gente ver as variações, tá? Algumas formas iniciais a gente consegue, quer dizer, a forma base do sistema cristalino, a gente consegue determinar o sistema. Mas quando a gente começa a entrar nas classes, a gente precisa usar algumas ferramentas da cristalografia para determinar esses eixos. Eu não sei se o Erlen entra nessa parte, que é o cálculo do eixo da rede cristalina na rede de Wolff, que é um sistema, é uma esfera planificada
que a gente determina as posições dos eixos cristalográficos. E aí tem vários cálculos envolvidos nisso, principalmente de trigonometria, e aí eu não sei se ele entra nessa parte. Mas quanto mais combinações nós tivermos das novas classes, mais complexo vai ficando essa caracterização do sistema cristalino inicial. É claro que quem trabalha com isso, principalmente as pessoas que trabalham com gemologia, eles têm mais facilidade nesse aprendizado. É uma ciência muito boa, a cristalografia, para quem quer ser gemólogo, né, que é aquele geólogo cientista que estuda as propriedades dos cristais. É aquele cara que vai ganhar muita grana trabalhando em joalheria, principalmente na parte de caracterização de gemas, para verificar se uma gema é verdadeira ou não, para saber se o topázio, o rutilo e o berilo eu posso lapidá-lo de uma certa forma ou não. Tudo isso deve ser respeitado pela classe que aquele dado mineral cristalizou e seu sistema cristalino. Porque não adianta nada, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Prático, mas aleatório, tá? Vamos supor, deixa eu ver aqui no Mindat. Vou dar um exemplo mais real para vocês. Vou ver quais são os tipos de sistema cristalino e classes do topázio. Tem o Museu Heinz também, tá? O Heisenberg, aquele que a gente já botou o site na frente, ele tem umas definições boas. Olha, o topázio ele é do ortorrômbico. Ele é esse daqui, rômbico. O A é igual a B, que é diferente de C, e os ângulos são igual a 90 graus. Bom, o que que nós temos dentro do sistema ortorrômbico? É esse daqui, olha. Vou voltar lá para mostrar a rede de Bravais bonitinho. O ortorrômbico é esse daqui. Dentro daquelas classificações lá, o ortorrômbico, não. O ângulo do A, B e C é igual a 90 graus e o A é diferente de B, é diferente de C. O topázio ele é do sistema ortorrômbico. E aqui está aqui, ó, classe cristalográfica. É bipiramidal rômbico. Vamos ver como é o bipiramidal rômbico. Deixa eu botar aqui no Google. Vamos colocar aqui bipiramidal rômbico. Vamos ver essa imagem. Bipiramidal rômbico. Bom, aqui tem até um exemplo bonitinho, mas esse daqui é um quartzo, certamente, que também, apesar dele ser do hexagonal R, ele também forma esse bipiramidal rômbico. Mas o topázio também forma. Bom, dentro dessa questão aqui, vamos supor que um topázio tenha se cristalizado nessa classe cristalina, bipiramidal rômbico. Ele apresenta faces com ângulos específicos dessa classe. Suponhamos que os ângulos interplanares são ângulos de 60 graus. Ora, se a estrutura interna definida desse mineral topázio é uma estrutura bipiramidal rômbica com ângulo de 60, ou ângulo de 40, 45 graus, não vai adiantar nada eu fazer um polimento com um ângulo totalmente aleatório. A gente vai perder muito da capacidade de transmissão, da reflexão daquele sistema cristalino. E aí a gente vai fazer uma lapidação, onde no final o brilho daquele mineral vai ser muito inferior ao brilho que ele tem a capacidade de mostrar, porque eu estou fazendo lapidações em ângulos distintos. É esse que o gemólogo, ele vai ter essa ciência nas mãos dele. Claro que ele tem todos os equipamentos para medir os ângulos, ele tem um goniômetro, ele tem um atlas mostrando todos os ângulos já medidos das classes e dos sistemas cristalinos que podem formar das classes no sistema ortorrômbico
do topázio, e por aí vai. Uma ciência bem legal. Alguém, no dia que tiver em casa, né, claro, depois da pandemia, tem um museu de minerais lá da Amsterdã-Sauer, em Ipanema, e tem da Gasterne também. Às vezes eles marcam para ver a parte de lapidação e gemologia. É bem interessante de fazer uma visita lá, ok? A gente pode combinar depois, quando a vida voltar, de visitar o Museu da Gasterne. Me lembrem disso. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Esses conceitos que eu queria mostrar para vocês. Eu só vou pedir que vocês respondam agora, depois dessa aula, essa pergunta de aula. Por que é importante conhecermos o tipo de ligação e a morfologia interna de um cristal? Vou pedir que um ou dois candidatos abram aí o microfone para poder responder de forma sintética essa pergunta. Vamos lá, pessoal, os candidatos, por favor. Alguém? Isabela, vamos lá. Oi, Anderson, você mesmo acabou de falar aí que é importante, por exemplo, para a gemologia. Você conhecer essa estrutura para você obter o maior aproveitamento da gema, por exemplo. E também porque você conhecendo essa estrutura interna, você consegue estudar as possibilidades diversas de classes cristalinas e consegue fazer o inverso, né? Você consegue, através de cálculos de simetria, de cálculos cristalográficos, determinar o tipo de sistema cristalino, né? Definir melhor as propriedades físico-químicas dos minerais. Você consegue fazer um estudo mais detalhado da mineralogia quando você conhece essas combinações das ligações que vão definir a morfologia interna e caso não tenha nenhum impeditivo no ambiente, como fornecimento de química suficiente e espaço de acomodação, a gente tem a forma externa como definida pela morfologia interna. Ok, pessoal? Bom, esse slide já está lá no Ava e temos também no Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês escrevam para a gente, cafégeológico.dmpi@gmail.com, ou deixem seus questionamentos lá no Ava. Próxima aula vai ser classificação dos minerais com a professora Isabela Robert, e os capítulos do livro são esses constantes aí que a gente está vendo para esse final de aula. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar, tá? Então tenham todos uma boa tarde e nos vemos na próxima terça-feira. Para quem quiser, amanhã vamos ter